Acendi a luz e vi uma mulher de roupa branca, pendurada numa corda, como se tivesse sido enforcada. Seus olhos estavam fechados e a tal mulher estava branca como um papel. Nunca senti tanto medo na minha vida quanto naquela noite. Bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou contar relatos de inscritos para vocês. Hoje é um vídeo que vai marcar muito esse canal, porque é o primeiro vídeo com 10 mil inscritos e eu vou contar relatos de inscritos. Há uns 3 vídeos, 4 vídeos atrás, eu pedi para vocês me mandarem o relato de vocês e eu fiquei muito feliz que eu recebi alguns relatos que eu vou estar contando hoje. E eu quero agradecer muito por terem confiado contar suas histórias para mim, para eu estar trazendo aqui no canal. E eu tô muito feliz mesmo, muito grata, porque é o primeiro vídeo com 10 mil inscritos e eu vou estar contando esses relatos aqui. Pra mim é inexplicável o que eu tô sentindo, porque eu fiquei 2 anos e 9 meses sem postar vídeo no canal e eu tô retornando agora. E quando eu parei há 2 anos e 9 meses atrás, eu tava quase chegando em 10 mil inscritos, e aí eu parei de postar, aconteceram várias coisas, e hoje, estar chegando em 10 mil inscritos, pra mim, tem um significado enorme. Pra muita gente pode, é tão pouco, mas pra mim é muita gente. Tô muito feliz e eu agradeço demais por cada um que tá aqui comigo. Então, sem mais delongas, vamos pro primeiro relato. É um relato de um inscrito, tá bom? E ele conta assim: em 2006, eu estava em uma igreja evangélica na cidade de Colorado, no Paraná. Era um culto de domingo e chegou um casal com uma criança, uma menina de 9 anos aproximadamente, e que se vestia com roupas de crianças dos anos 60. Os pais dessa criança falavam espanhol e disseram que estavam viajando e resolveram entrar na cidade para assistir um culto antes de prosseguir. A menina estava brincando ou tentando brincar com as demais crianças, mas todas corriam e choravam quando chegavam perto dela. Nesse momento, notei que minha filha, de apenas 6 anos na época, também gritava assustada quando ela virava de frente para ela. Desci do altar e fui até aquela criança, e ela virou de costas. Tentava fazer com que ela me olhasse e ela sempre virava as costas, até que eu a segurei pelo braço e ela virou-se. Então vi que os olhos dela eram extremamente negros. Eram tão negros que pareciam me sugar para dentro daquela escuridão. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. E olha que já vivi perigos. Seguido do olhar, ela disparou um sorriso, mas sem som. Quase paralisado, eu clamei pelo nome de Jesus. Então ela disse: eu vou porque eu quero. E falou bem baixinho lá da porta mesmo: vamos embora. Então, lá do primeiro banco, uma distância de 25 metros, os pais se levantaram, saíram da igreja e entraram com a criança no carro e foram embora. Ao passarem por mim, a impressão que eu tive é que eles estavam como hipnotizados, mas claramente aquela menina dominava eles. Após esse dia, muitos irmãos adoeceram, e em especial as crianças. Passei dias com dor de cabeça e uma sensação de estar sendo seguido. Após muito tempo orando, consegui me libertar dessa experiência, mas até hoje essas lembranças me assustam. Na minha opinião, eu não sei se ele não especificou se eram os olhos inteiros negros, né? Porque tem as entidades das crianças de olhos negros, são entidades que se disfarçam de criança, mas não conseguem disfarçar os olhos. Os olhos ficam inteiros na cor preta, não tem essa parte branca. Então, provavelmente era alguma entidade, alguma coisa disfarçada de criança, né? Porque é o jeito mais fácil de convencer alguém, se transformando em criança. Vamos pro próximo relato, que também é de um inscrito.
Olá, Monique, tudo bem? Adorei que tenha voltado com o canal, estava com saudades. Sobre esse relato de voltar no tempo, já aconteceu algo parecido comigo. Uma vez eu tinha um compromisso, não vou lembrar o que era, e perdi o horário. O compromisso era tipo umas 2h30 e perdi a hora. E de repente, meio que voltei no tempo para umas 1h30 e consegui ir no lugar que tinha que ir. Não foi que olhei as horas errado. A secretária que estava comigo presenciou o fenômeno. Nunca vou me esquecer disso. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada pelo relato. Esse relato, ele comentou, eu postei aqui também no short um relato de uma pessoa que voltou no tempo. Acho que o relato é voltei, o tempo voltou para me salvar, é uma coisa assim, que a pessoa tava numa pista de patins no gelo e deu a hora dela ir embora, o irmão dela foi buscar e aí ela dormiu no carro, ela entrou no carro e dormiu. E aí depois ela já tava na metade do caminho, ela acordou, ela olhou, tava na metade do caminho, vou voltar a dormir. Quando ela acordou, ela estava de novo no estacionamento do shopping. Ela não tinha nem entrado no carro. Ela ficou assim, como assim? Eu tava quase chegando em casa e agora eu tô aqui de novo. Aí ela viu o irmão dela chegando. E aí depois ela foi e falou assim, não faz o menor sentido. Ela entrou no carro, só que o irmão dela dessa vez atrasou 1 minuto. E aí quando eles chegaram naquele exato momento da metade do caminho, que foi onde ela tinha acordado, havia um acidente ali. Então era para ela ter sofrido o acidente, só que ela voltou no tempo. Então ele comentou, Monique, aconteceu uma coisa parecida comigo. O tempo voltou para ele ir nessa reunião importante para ele. Voltou 1 hora no tempo. Essas histórias de lapso temporal são muito interessantes. Se você já passou por alguma coisa, manda para mim lá no direct do Instagram pra gente contar aqui. Vamos pro próximo relato, também é de um inscrito que mandou lá no direct. Foi em 2017. Fui passar fim de semana em São Tomé das Letras. Fui numa cafeteria chamada Mineiro. Lá eu reparei que tinham vários símbolos esotéricos nas paredes. Pedimos café com bolo indiano. Tava uma delícia. Na segunda-feira, vínhamos embora e na estrada comentei que o bolo estava delicioso. Imediatamente, um cheiro de canela invadiu o carro. Nós dois ficamos surpresos, mas como eu disse, não gosto de São Tomé. Na semana seguinte, eu fiquei muito doente e quase morri. Ele comentou também eu acho que não foi aqui, eu não postei esse vídeo ainda aqui nos shorts, mas eu vou postar. É uma história que eu contei de São Tomé das Letras, que uma pessoa me contou, uma moradora me contou, que ela estava passando pela cidade de madrugada e ela viu o que dizem que é a Nhá Chica, que é uma beata. E eles dizem que ela viveu em 1800 e alguma coisa. Eles dizem que ela caminha ali por São Tomé das Letras pelas madrugadas. Ela tem um véu na cabeça e tudo. E aí ele comentou que ele não gosta de São Tomé das Letras porque tem uma atmosfera muito pesada. E essa mesma pessoa me contou o próximo relato que eu vou contar agora. Lembrei de um fato que ocorreu comigo há muitos anos. Eu tinha um aparelho de som Polivox muito bom. Então resolvi fazer uma antena externa bem alta usando fios e estruturas metálicas. Ficou muito bom. Consegui pegar muitas rádios. Até que um dia, sintonizando mais pro fim do dia, lá nas últimas faixas da FM, tinha um homem com a voz rouca falando uma língua desconhecida e uma frase repetidas vezes. Ok, saí da sala e voltei. Continuei ali mexendo, daí tinha a voz de uma criança brincando e rindo, falando coisas sem sentido. Tipo quando criança tá com o microfone na boca, daí dava uns gritos e etc. Como já estava chato,
Eu fui saindo da sala e resmunguei. Cala a boca, guri idiota! Simplesmente o guri respondeu. Eu não sou idiota. Daí ele perguntou de onde eu estava falando. Eu falei, Minas. Perguntei, você está me ouvindo? Daí ele repetiu, você está me ouvindo? Com um tom de deboche. Eu simplesmente desliguei o som, destruí a antena e o som está trancado no porão da minha casa. Está lá desde 1990, mais ou menos. Esse relato eu recebi também lá no Instagram e o que me chamou muita atenção é que essas pessoas estavam falando em uma língua desconhecida. E aí quando ele falou, cala a boca, idiota, aí a pessoa foi e falou, eu não sou idiota. E aí perguntou, da onde você é? Assim, pra mim, isso me apavorou demais, é muito esquisito, né? Aí eu falei com ele, até comentei, você não teve curiosidade de ligar de novo a antena? E ele falou que não teve, que tá lá até hoje. Realmente é muito, muito esquisito. Vamos para o próximo relato, também é de um inscrito do canal. Não, é uma inscrita, eu acho. Ai, agora eu não me lembro. Mas vamos lá. Trabalho em uma funerária, mais especificamente no crematório. E acreditem em mim, vocês não têm ideia dos gritos que escutamos saindo das fornalhas. No início achei que fosse apenas o estalar do fogo, o ar quente atravessando as tubulações metálicas, algo técnico, ruído natural do processo. Eu queria acreditar nisso. Mas, depois de um tempo, o som começou a ter ritmo, começou a soar como vozes. A funerária onde trabalho é antiga, construída nos anos 60. Fica afastada da cidade, cercada por várias árvores que o vento faz gemer como se também lamentassem as almas que passam por ali. O crematório, em especial, é o setor mais isolado do prédio. Pouca gente entra. Só eu, o supervisor e, ocasionalmente, algum funcionário novo que nunca dura muito tempo. Meu turno é o noturno. E o noturno, no crematório, é o tipo de coisa que muda uma pessoa. Certa vez estávamos finalizando um serviço. Um homem de uns 40 anos, vítima de um incêndio em casa, ironia cruel, eu e o técnico colocamos o corpo na câmara e ajustamos a temperatura. Foi quando escutamos o primeiro som. No começo parecia o barulho do ar escapando, um silvo contínuo. Depois virou algo como um suspiro e então um grito humano, longe, abafado, mas claramente de dor. O técnico que estava comigo empalideceu, tentou rir dizendo que era só o ar preso no corpo, gases, essas coisas. Coisas que acontecem, segundo ele. Mas eu vi o suor escorrendo do rosto dele. Ele não acreditava no que dizia. Nas semanas seguintes, os sons voltaram. Sempre quando estávamos sozinhos, tarde da noite, alguns soavam como pedidos de ajuda. Outros como gemidos prolongados. Mas o pior foi aquele que ouvi há 2 meses. Eu estava sozinho, a sala toda escura, exceto pela luz vermelha do painel, quando o fogo começou a rugir. O vento mais alto do que nunca. Uma voz nítida, feminina, e ela me chamou pelo nome. Lucas! O sangue gelou nas minhas veias. Ninguém sabia que eu estava ali, ninguém, além do morto. Corri até o painel e desliguei o equipamento, algo que nunca se deve fazer. Quando a câmara começou a esfriar, senti o cheiro de carne queimada misturada com algo que não consigo descrever, um odor úmido como a terra e sangue velho. Abri a pequena escotilha de observação e juro por tudo que é sagrado,
Os olhos dela estavam abertos. Por alguns segundos, o corpo parecia se mover, a boca entreaberta como se ainda tentasse dizer algo. Fechei tudo e saí correndo. Fiquei dias sem dormir. Meu Deus. Lucas, manda mais relato. Se você tiver mais relato, manda mais relato pra gente. E você ainda trabalha lá, né? Pelo visto, sim. Se tiver mais alguma experiência, manda pra gente. Nesses lugares, funerária, crematório, cemitério, meu Deus do céu, deve acontecer de tudo. Mas assim, eu não consigo imaginar você ouvir uma voz, um pedido de socorro saindo da fornalha de madrugada. Eu não durava um dia nesse emprego. Vamos pro próximo relato. O próximo relato já é de fórum, porque se eu colocasse só os relatos, né, de inscritos, o vídeo ia ficar muito curto, então eu coloquei mais 2 relatos de fórum. E vamos pro próximo. Eu sou do Reino Unido e quando eu era criança, minha família e eu fomos dar uma volta na praia no meio do inverno, porque somos excêntricos. No meio da caminhada começou uma nevasca braba e decidimos voltar para o carro. No caminho de volta para o estacionamento, meus irmãos e eu estávamos reclamando de cansaço, fome, sede, mas meu pai, que nasceu e foi criado na área, nos garantiu que não havia nenhum lugar para comprar comida e bebida perto daquela praia em particular. No entanto, enquanto lutávamos na nevasca em direção ao estacionamento, um prédio surgiu. Era um prédio estranho. Parecia uma escola dos anos 60, 70. Tinha cercas antigas e esfarrapadas como se tivessem crescido ao seu redor. Do lado de fora havia uma placa de sanduíches, bebidas quentes e lanches. Então entramos. O lugar estava lotado. Devia haver 4 ou 5 dúzias de mesas e todas estavam cheias de aposentados, comendo e tomando chá, torradas, bolos e sopa. Quando chegamos, não havia outros carros no estacionamento e o ponto de ônibus mais próximo ficava na vila, no final da trilha, e a alguns quilômetros de distância. Então, Deus sabe de onde todas essas pessoas idosas tinham vindo. A sala em si era muito estranha. As mesas e cadeiras eram todas diferentes e dispostas ao redor de vitrines de vidro. Nas paredes, animais taxidermizados, mofados e muitos ouriços e outros animais do mar. No centro da sala havia uma escada em espiral quadrada que levava ao andar de cima, que, apesar de não ter cortinas visíveis do lado de fora e estar no meio do dia, em uma tempestade de neve branca, estava completamente escuro. Quero dizer, tão preto que não conseguíamos nem ver o topo da escada. Sentamos e meu pai foi buscar comida para nós. A coisa mais estranha é que mesmo naquela idade, lembro-me de olhar os preços na parede e ficar confuso porque todos estavam em dinheiro desconhecido, antigo, com preços muito baixos. Era uma cozinha aberta e todo o equipamento atrás dela parecia muito velho ou retrô, eu acho, assim como as roupas das mulheres felizes trabalhando atrás do balcão. Quando meu pai voltou com a comida, ele não parava de falar sobre como era incrivelmente barato e como a mulher que o atendeu falou com ele usando termos de dialeto regional ultra específicos, que ele achava que haviam morrido completamente décadas atrás. Ele disse que era como ser um estudante na lanchonete de novo. Comemos nossos bolos de chá e chocolate quente, muito generosos e deliciosos. Colocamos nossos casacos, chapéus, cachecóis e luvas de volta e saímos para a nevasca, ainda furiosa. O tempo todo em que estivemos lá, nenhuma outra pessoa entrou ou saiu.
apesar de muitas mesas terem claramente terminado de comer antes mesmo de chegarmos. Voltamos para o carro e com muita dificuldade manobramos de volta para a trilha até a estrada principal e fomos para casa. Nos anos seguintes, visitamos aquela praia novamente, muitas e muitas vezes. O prédio não estava lá. Não só não estava lá, como não havia sinais de que ele já esteve lá. Sem entulho, sem ruínas, sem pegadas, sem fundações, nem mesmo as cercas de aparência antiga estavam lá. Devido à praia estar em um longo canal de navegação, a área foi meticulosamente mapeada por séculos. Usando meu acesso ao arquivo histórico estudantil, estudei mapas da área de mais ou menos cada década e nos últimos 200 anos, de acordo com eles, nunca, jamais houve um prédio naquele local. Meu pai, que nasceu e foi criado lá, sabe que aquele lugar não existia, nunca existiu. Comi bolos de chá e bebi chocolate quente com a minha família em um lugar que simplesmente nunca existiu. Bem, essa história, ela se passa no Reino Unido. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre histórias de pessoas lá do Reino Unido, especificamente em Liverpool, que entraram em outra dimensão. Tem muitos relatos assim no Reino Unido, eu não sei porquê, mas esse vídeo meu, ele é antigo, né? A maioria dos vídeos vão ser antigos, né? Eu fiquei quase 3 anos sem postar, mas é um vídeo bem legalzinho, assim, as histórias são bem legais. Eu vou deixar, para quem tiver interesse, vou deixar na tela final. São histórias, especificamente, tem uma rua lá em Liverpool que muitas pessoas relatam entrar nessa rua e parar em outra década, outra dimensão. Acontece muita coisa nessa rua, especificamente tem bastante relatos de uma rua, mas tem relatos de vários lugares no Reino Unido que a pessoa volta no tempo, simplesmente assim, sem explicação. Eu vou deixar na tela final. Esse vídeo, na época, eu procurei em fóruns lá do Reino Unido e eu encontrei muitas histórias, assim, foi um baita compilado, assim, muito interessante. Depois vocês vão lá para assistir. E agora nós vamos para o último relato do dia. É um relato de São Cipriano, do livro de São Cipriano, da capa preta. O título é Minha Experiência com o Livro da Capa Preta de São Cipriano. Há um tempo atrás, comprei um livro chamado São Cipriano Capa Preta. Esse livro contém as histórias da vida do bruxo Cipriano e inúmeros feitiços e rezas, além de trazer ensinamentos tanto da magia negra quanto branca. O fato é que, desde que comecei a ler esse livro, comecei a ter muitos pesadelos à noite. Até aí eu achava que estava tudo bem, pois o livro contém passagens que impressionam, como as conversas de Cipriano com Lúcifer, os espíritos das bruxas que apareceram a Cipriano, rituais de exorcismo e até vodú. Mas, mesmo tendo pesadelos, continuei lendo o livro e sempre que possível fazia alguns dos trabalhos do livro. Nunca acreditei no sobrenatural, mas agora minha opinião mudou. Meu primeiro contato com o sobrenatural foi numa noite a qual eu dormia e comecei a escutar uma respiração ofegante e gemidos bem baixos. Acendi a luz e vi uma mulher de roupa branca, pendurada numa corda, como se tivesse sido enforcada. Seus olhos estavam fechados e a tal mulher estava branca como um papel. Nunca senti tanto medo na minha vida quanto naquela noite. Saí do quarto e chamei um vizinho para ver. Na hora que ele chegou e nada viu, disse: "Pô, cara, você me acorda às 3 da madrugada para me sacanear? Tá louco?" Depois de falar isso, voltou à sua casa. De fato, a mulher não estava mais lá. Não havia explicação.
tentei dormir na sala, mas aquilo não saía da minha mente e não me deixou dormir aquela noite. Deduzi que aquilo era algo sobrenatural e com certeza era culpa do maldito Cipriano. Dei um fim naquele livro, mas mesmo assim vejo espíritos. Não em todos os lugares, nem com muita frequência, mas vejo. Não sei se isso é um dom, mas tenho muito medo. Se falo para alguém, ou fazem chacota ou me tratam como insano. Além desse negócio de ver espíritos, acabei perdendo meu emprego e minha mulher se separou de mim. Não tenho dúvidas, o livro de São Cipriano é maldito. Sinceramente, já nem sei mais o que pensar sobre isso. Uns dizem uma coisa, outros outra. Até tenho alguns amigos que disseram que já leram e não aconteceu nada. Uns dizem que começam a ver vultos. Ao menos tenho certeza e sei que o meu pai, antigamente, ele tinha ficado bem mal por causa desse livro. Porque o meu tio tinha em casa. Tanto que o meu pai esteve com 2 espíritos dentro do corpo dele. Andou em vários hospitais e os médicos não sabiam o que era. Esteve entre a vida e a morte. Não tenho dúvida que foi o livro. Até o próprio Marilyn Manson foi forçado a ler o livro pelo que li sobre ele. Teve uma experiência. Durante a noite, ele estava com um amigo em um sítio e eles leram o livro. Ele começou a ver vultos em volta dele, até que fugiu do lugar onde estava e deixou o livro lá. No dia seguinte, quando voltou para buscar o livro, já de dia, o sítio onde estavam na noite anterior nem existia. Bizarro. Eu tentei achar mais histórias em fóruns, mas assim, é bem difícil de encontrar esse tipo de história. E algumas histórias falam muito bem, então eu fico muito na dúvida, né? Muitas pessoas falam, promovem o livro, enquanto outras dizem que ele é muito pesado, que ele traz coisas ruins para casa. Então, assim, é um pouco enigmático na minha cabeça, mas tem muitas pessoas que relatam que é um livro bem pesado. Se você tem alguma história com o livro ou já ouviu alguma história de alguém contando, inclusive eu acho que esse aqui eu tirei de um fórum de Portugal. Até a linguagem dele, assim, tem horas que é um pouco diferente. Mas se você tem alguma história aqui, se já passou por isso, manda pra mim lá no direct. O meu Instagram também é sempre Halloween. Eu vou ficar esperando o seu relato. E por hoje eu fico por aqui encerrando esse vídeo de 10 mil inscritos. E primeiro vídeo contando história de inscritos. Muito obrigada a todos, que eu amei as histórias de hoje. Se vocês tiverem um relato para me contar, me manda lá que eu posso contar nos próximos vídeos. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.